O que eu não posso errar para conquistar minha aprovação em medicina ainda este ano de 2023? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil aqui existe para quê? Para que você conquiste a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Essa é a minha missão. Já faço isso há aproximadamente 15 anos. Tenho centenas de alunos aprovados aí nesses 15 anos e o meu objetivo aqui é te ajudar também a conquistar a sua vaga em menos de um ano. Então vamos lá, olha só. Me mandaram essa pergunta no Instagram. Débora, o que eu não posso errar para eu garantir a minha aprovação esse ano? Quando eu recebi essa mensagem, quando eu recebi essa pergunta, eu tive a impressão que essa pergunta espera uma resposta da seguinte coisa, na seguinte linha, né? Ah, você não pode errar questões de matemática, ah, você não pode errar tal conceito de física, não pode errar tal conceito de química. Eu senti que essa era a resposta esperada para a pergunta. Mas não será essa a resposta. Claro que nós vamos falar também sobre os conteúdos, sobre peso de questões, sobre característica da prova. Claro, vamos falar um pouquinho aqui sobre muita coisa. Mas o objetivo aqui é falar sobre algo muito mais importante do que tudo isso antes. A primeira coisa que você não pode errar de forma alguma é no seu projeto, no seu planejamento, na estrutura do que você está fazendo para estudar. E normalmente, gente, olha isso, que loucura, tá? Normalmente é aí que os alunos erram. Se o seu planejamento, se o seu projeto não foi bem feito, todo o resto vai ser invalidado, infelizmente. E quando eu falo todo o resto, é porque vocês fazem muita coisa. Vocês estudam muito, fazem muitas provas, muitos roteiros, tem um dia extremamente cheio. E isso tudo acaba sendo invalidado por um erro no início do processo. Para responder essa pergunta, Débora, o que eu não posso errar? Você não pode errar no seu planejamento. Você não pode errar no passo a passo que você vai seguir. Então imagina o seguinte, eu quero viajar para Minas Gerais. Se eu quero viajar para Minas Gerais, eu vou ligar um GPS aqui, né? Porque eu não sou uma pessoa que conhece também. Eu sei que daria para pegar Fernão Dias e seguir até Minas Gerais, né? Mas eu vou pegar um GPS e esse GPS vai me levar. Gente, o que é interessante? Quando a gente vai viajar, presta atenção numa coisa. É muito comum você ver placas indicando Minas Gerais a 300 quilômetros. Aí eu ando mais um pouco, vai ter uma outra placa, Minas Gerais a 250 quilômetros. Gente, se é uma rodovia que liga um estado a outro, teoricamente não precisaria da placa. Por que a placa está ali? Para orientar o motorista que ele está no caminho certo. Então olha só, eu tenho um plano que é a viagem. Eu traço um roteiro, eu vou seguindo esse roteiro e eu preciso, em algum momento, que seja me mostrado que eu estou no caminho certo. Onde é que os alunos erram para passar em medicina? Eles não fazem o planejamento, então eles só têm o planejamento que eles querem passar. Então a única coisa que eles sabem é que eles querem passar. E aí eles começam a estudar desesperadamente tudo que vem pela frente. E não tem essa placa no meio do caminho, mostrando, olha, você está aqui no caminho certo. Opa, ajusta aqui o roteiro. Você teve uma saída aqui, cuidado aqui. Olha, você está atrasado aqui. Olha, isso aqui é importante. Olha, esse conteúdo aqui não é para você. Gente, nós precisamos disso. Se você fez um bom planejamento, todo o resto vai fluir. Débora, e o que é o planejamento? Eu estruturar as provas que eu vou prestar, eu entender como funcionam essas provas, quais são os níveis de dificuldade das provas que eu vou prestar, quais são as matérias que eu vou seguir. Dessas matérias que eu preciso estudar, quais eu tenho mais habilidade, mais dificuldade, como, quando e quem vai tirar minhas dúvidas, vai me acompanhar. Quem vai me acompanhar para mostrar se eu estou no caminho, se eu não estou, se eu estou no tempo, se eu não estou, se eu estou no ritmo ou não, se eu estou atingindo as metas de aprendizagem, se eu estou tendo essa curva de aprendizagem no tempo ideal para chegar no final do ano e conseguir minha aprovação. Isso tudo é planejamento. A gente faz isso tudo muito antes de pegar um livro para estudar. Imagina só, eu quero ir para Minas Gerais. Eu não tenho noção de como faço para Minas Gerais. Eu vou pegar meu carro e eu vou começar a andar. Eu posso chegar em Minas Gerais?
Eu posso encontrar placas, eu posso perguntando, eu posso conversar com um e eu chego em Minas Gerais. Qual que é o problema? Tempo, desgaste e energia que eu gastei. É o que acontece com muitos candidatos. Tem candidatos que demoram 5, 6, 8 anos para passar em medicina. Ele passou? Passou. Só que ele gastou tempo, energia, desgaste físico, emocional, investimento de 5 anos, de 8 anos para conseguir a aprovação. E tem alunos que chegam 5, 6 anos e desistem, vão para outro curso porque não conseguiram a aprovação. Sem planejamento, sem um cronograma específico, sem organização, sem esses marcos, sem essas análises para ver se eu estou, se eu não estou no caminho certo, é praticamente impossível passar em menos de um ano. Tem que ficar claro que o mais importante, antes de pegar livro, antes de pegar qualquer coisa com relação aos estudos, é um caderno, apostila, eu preciso ter o planejamento, eu preciso ter o projeto de aprovação. Quais são as aulas, quais são as listas. Gente, olha só, se eu sei quais são as faculdades, eu sei quais são as matérias, que aula que eu tenho que fazer, quais listas eu vou fazer, simulados, quais simulados eu vou fazer, que provas antigas, quem corrige, como que eu vou analisar se a minha nota tá boa ou não, se ela tá crescendo ou não. É uma série de coisas extremamente importantes para você que quer passar. Beleza, Débora, eu entendi. Planejamento não pode faltar. Se eu tinha, eu vou continuar seguindo. Se eu não tinha, eu vou fazer meu planejamento hoje para começar a seguir. Beleza? Beleza. E agora, com relação ao conteúdo, o que eu não posso errar? Depende. Se você estiver fazendo uma prova estilo FAMEMA, você não pode errar nada. Você tem que gabaritar a prova. 40 de 40, no máximo 39, no mínimo aí 38 de 40, 39 de 40 e praticamente gabaritar dissertativa e redação. Débora, isso é um absurdo. Não, não é. É possível, várias pessoas fazem isso e é o que precisa ser feito para passar. Então, existem algumas provas que nós não temos margem de erro. FAMEMA, por exemplo, é uma prova que não existe margem de erro. Um ponto na FAMEMA são muitos candidatos na sua frente, ao ponto de a lista não chegar em você. É muito comum os alunos gabaritarem, então não existe margem de erro. Se eu estiver falando de FAMERP, eu posso acertar 74 de 80, 75 de 80, eu tenho uma margem de erro de 5 questões e umas 90% da dissertativa. Existe margem de erro. Então, o que eu não posso errar vai depender, assim, qual que é o número de acertos, depende da faculdade. Agora, vamos falar aqui de matérias importantes pra gente, tá? Todas as provas da Banca VUNESP que tem questões objetivas e dissertativas, nós temos Química e Biologia, né? FAMEMA, Química e Biologia na dissertativa. FAMERP, Química, Biologia e Física na objetiva e na dissertativa. Santa Casa, Química, Biologia, Física e Matemática na dissertativa e na objetiva. Einstein, Química, Física, Matemática, Biologia na objetiva e na dissertativa. Então, assim, quando a gente pensa, o que eu não posso errar? Essas matérias que são consideradas para o vestibular extremamente importantes, eu não posso errar. Então, olha só, existem as matérias que elas são consideradas extremamente importantes, por quê? Porque o vestibular, ele usa isso mais de uma vez, ou ele coloca isso na prova dissertativa como critério de seleção. Então, é uma matéria importante que eu não posso errar. Então, Química, Biologia, Matemática, Física, são provas que você precisa dominar. Porque ou ela vai aparecer na objetiva e na dissertativa, ou na dissertativa para você fazer. Então, eu tenho que dominar, eu não posso errar. Outra matéria que você não pode errar, inglês. Normalmente, os alunos que passam em medicina dominam a língua inglesa. Então, perder 1, 2 questões de inglês é praticamente estar jogando a sua vaga fora. Porque os alunos que vão fazer medicina, vão prestar esses vestibulares, normalmente têm muita facilidade nessa matéria. Então, use ali, vou pegar o exemplo aqui da FAMERP, tá? Use a sua margem de erro de 5 questões para questões que realmente estejam muito difíceis e que geralmente os alunos vão errar. Por exemplo, Débora, é incomum um aluno gabaritar a prova de geografia. Não que você não deva gabaritar, porque deve, mas é comum que os alunos errem uma ou outra questão. Então, poxa vida, essa matéria está muito difícil, está muito complexa, então é aqui que eu vou deixar. Quando eu falo comum, gente, eu falo do meu mundo, tá? Os meus alunos de mentoria, normalmente eles gabaritam exatas, e aí eles podem perder uma questão ali em geografia, em história é raro,
tá? É raro história também, uma outra questão em português. Então pode ser que isso aconteça. Então deixa a sua margem de erro para as questões que todo mundo erra e que realmente estavam muito difíceis. Mas aquelas matérias que o vestibular ele coloca de forma relevante, mais importante. E Débora, como que eu vou saber quais são as matérias que ele coloca mais importante? Gente, questões que aparecem tanto na objetiva quanto na dissertativa, ou elas são colocadas na dissertativa, é uma matéria de maior peso para aquela faculdade. Então eu tenho que me aprimorar, eu tenho que estudar mais e ter mais habilidade naqueles conteúdos. Faz sentido isso para você? Mas, lembrando aqui do início do vídeo, se eu estivesse falando com a minha filha agora, eu tenho 2 filhas, tá, gente? Que vão passar por esse processo, vocês estão passando aí do vestibular. Não sei se para medicina, mas vão passar por esse processo. Se elas me perguntassem, mamãe, o que eu não posso errar para eu passar no meu vestibular? Planejamento. A primeira coisa que eu faria com a minha filha, que é o que eu faço com todos os meus alunos, vamos planejar a sua rota. Vamos planejar, a gente vai seguir e eu vou fiscalizar e te dar acompanhamento para ver se você está dentro, se você não está se perdendo, se não está muito longe do seu objetivo. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha respondido a pergunta e que você que fez essa pergunta esteja vendo esse vídeo. E a gente se vê numa próxima oportunidade.